Você já se perguntou por que algumas pessoas dizem ouvir a voz de Deus claramente, enquanto outras sentem apenas silêncio? Será que Deus fala apenas com alguns escolhidos, ou existe um segredo que poucos conhecem? A verdade é que Deus fala, e Ele deseja falar com você. Mas há algo que pode estar bloqueando essa comunicação sem que você perceba. Hoje, vou te revelar 5 segredos bíblicos para ouvir a voz de Deus com clareza. E o terceiro pode transformar completamente sua vida espiritual. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Alma Avivada, um espaço onde sua fé é fortalecida e sua conexão com Deus se torna mais profunda. Eu creio que nada acontece por acaso, e se você está aqui hoje, é porque Deus quer te ensinar algo poderoso. Que Ele abençoe você e sua casa grandemente. Agora, antes de continuarmos, eu já te peço algo muito importante. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque os conteúdos que eu trago aqui são feitos para alimentar sua alma e te aproximar ainda mais de Deus. Também deixa o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas que precisam dessa palavra. E no final do vídeo, eu vou te guiar em uma oração especial para desbloquear sua sensibilidade espiritual. Mas antes de qualquer coisa, quero fazer uma breve oração. Feche seus olhos por um instante e levante suas mãos, se puder. Senhor Deus, meu Pai, eu clamo a Ti neste momento para que cada pessoa que ouve esta mensagem tenha seus ouvidos espirituais abertos. Que toda distração, toda confusão e todo bloqueio espiritual sejam quebrados agora. Espírito Santo, fala conosco e nos ensina os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Agora me responda. Você já sentiu que Deus está em silêncio? Você ora, busca, mas parece que não recebe resposta? Muitas pessoas passam por isso, e isso pode gerar frustração, dúvida e até esfriamento espiritual. Mas o problema não está em Deus. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, Deus está falando. A questão é, por que algumas pessoas ouvem e outras não? Muitos cristãos passam anos sem conseguir discernir a voz de Deus porque estão presos em ruídos espirituais, distrações e até mesmo mentiras do inimigo que os fazem acreditar que Deus não fala mais. Isso gera insegurança e faz com que muitos tomem decisões erradas, simplesmente porque não aprenderam a reconhecer a voz do Pai. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos ensina exatamente como ouvir Deus claramente. Há segredos espirituais que nem todos conhecem, mas quando você os aplica, sua sensibilidade aumenta e você começa a perceber Deus falando de maneiras que antes pareciam impossíveis. E é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui hoje. Então, vamos direto ao primeiro segredo. 1. Purifique seu coração. O primeiro segredo para ouvir a voz de Deus claramente é ter um coração limpo diante dele. Muitas pessoas querem que Deus fale, mas estão cheias de mágoas, pecados não confessados e intenções erradas. Isso cria uma barreira espiritual. Veja o que diz Salmos capítulo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se existe algo que está sujando o seu coração, seja ressentimento, orgulho, inveja ou qualquer pecado oculto, isso pode estar impedindo você de discernir a voz de Deus. Imagine um rádio cheio de interferências. Quanto mais ruídos, mais difícil sintonizar a estação certa. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Se nosso coração estiver cheio de ruídos do pecado, a voz de Deus se torna quase imperceptível. Então, antes de buscar ouvir a Deus, examine seu coração e peça perdão. Se há algo que você precisa consertar, conserte. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Um coração limpo é como um vidro transparente. Permite que a luz de Deus passe sem obstáculos. Agora vamos para o segundo segredo. 2. Aprenda a reconhecer as formas como Deus fala. Muita gente espera ouvir a voz de Deus de forma audível, como se fosse um trovão vindo do céu. Mas Deus fala de muitas maneiras diferentes, e quando você aprende a identificar essas formas, sua sensibilidade espiritual aumenta.
A Bíblia nos mostra que Deus pode falar através de sua palavra. A Bíblia é a voz escrita de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, uma voz mansa e suave. Pessoas que ele usa, profetas, líderes, amigos em Cristo. Circunstâncias, situações que revelam sua vontade. Sonhos e visões, assim como aconteceu com José no Egito. Um exemplo claro disso está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus falou com Elias, não através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo, mas através de uma voz mansa e delicada. Muitas vezes, esperamos algo grandioso, mas Deus fala de maneira simples. O problema é que estamos tão distraídos que não percebemos. Agora me diz, você já ignorou um conselho que depois percebeu que era Deus te alertando? Ou já leu um versículo e sentiu que era uma resposta direta? Pois é, Deus já tem falado com você, mas talvez você não tenha reconhecido a sua voz. E se esses 2 primeiros segredos já abriram sua visão espiritual, se prepare, porque o terceiro segredo é o que realmente pode transformar sua capacidade de ouvir Deus. Poucos falam sobre isso, mas quando você entende, tudo muda. Agora chegamos ao terceiro segredo para ouvir a voz de Deus claramente. E esse pode realmente mudar sua vida espiritual de uma vez por todas. 3. Silencie as vozes erradas. Muita gente não consegue ouvir Deus porque está ouvindo muitas outras vozes ao mesmo tempo. O mundo está cheio de distrações, redes sociais, notícias negativas, opiniões de pessoas, pensamentos de medo e dúvida. Como você pode esperar discernir a voz de Deus se sua mente está cheia de ruído? A Bíblia nos alerta em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se queremos experimentar a vontade de Deus, primeiro precisamos renovar nossa mente e nos desligar do padrão deste mundo. Muitas vezes, Deus está tentando falar, mas nossa mente está cheia de preocupações, ansiedade, entretenimento excessivo e vozes que não vêm dele. E o que acontece? A voz de Deus se torna abafada. Pense no seguinte exemplo. Você já tentou conversar com alguém em um lugar muito barulhento? É difícil entender, não é? O mesmo acontece no mundo espiritual. Deus fala, mas se estamos cercados de ruídos, não conseguimos entender. E quais são essas vozes erradas? A voz do medo, que tenta te paralisar e fazer você duvidar de Deus. A voz da opinião humana. Pessoas que não vivem em santidade tentando te dar conselhos. A voz do pecado. Qualquer coisa que te afasta da presença de Deus. A voz do inimigo, que lança mentiras para te desviar do propósito. E o que fazer para silenciar essas vozes? A resposta está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você se submete a Deus e renova sua mente com a palavra, todas as vozes erradas perdem força. E aí a voz de Deus começa a soar alta e clara. Agora me diz, quantas vezes você já se deixou influenciar por coisas que te afastaram de Deus? Quantas decisões você já tomou sem orar e depois percebeu que ouviu a voz errada? Se isso já aconteceu com você, não se preocupe. O mais importante é que agora você sabe o que precisa mudar. E falando em mudanças, o quarto segredo é essencial para quem realmente quer ter intimidade com Deus. 4. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Se você deseja ouvir Deus, precisa entender algo fundamental. Deus não é um estranho. Ele é um pai que quer se relacionar com você. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 26, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso significa que o Espírito Santo é o nosso professor. Ele nos ensina a reconhecer a voz de Deus e nos lembra das palavras de Jesus. Agora pense comigo. Como você reconhece a voz de um amigo próximo? Porque você passa tempo com ele. Quanto mais você conversa,
mais familiar se torna a voz daquela pessoa. O mesmo acontece com Deus. Se você passa pouco tempo com Ele, sua voz parecerá distante. Mas quando você desenvolve um relacionamento diário, a voz de Deus se torna clara como a de um amigo querido. E como podemos desenvolver intimidade com o Espírito Santo? Orando constantemente, não apenas pedindo coisas, mas conversando com Deus, meditando na palavra. Deus sempre fala através das Escrituras, cultivando um ambiente de adoração. Quando adoramos, nos tornamos mais sensíveis à sua presença. Aprendendo a esperar em Deus. Muitas vezes, Ele fala no silêncio. Se você deseja ouvir Deus claramente, precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Ele está sempre falando. Mas será que você está dando atenção? Agora, antes de revelar o quinto segredo, preciso te dizer algo muito importante. O último segredo pode ser o que está faltando na sua vida espiritual. Se você aplicar esse princípio, eu te garanto que sua sensibilidade espiritual nunca mais será a mesma. Agora chegamos ao quinto e último segredo para ouvir a voz de Deus claramente. E esse princípio é tão poderoso que pode transformar completamente sua vida espiritual se você colocá-lo em prática. 5. Obedeça às instruções de Deus. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas quando Ele fala, elas não obedecem. Sabe qual é o grande problema disso? Deus não desperdiça palavras. Ele não vai continuar falando se você não estiver disposto a seguir suas instruções. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." Veja que Jesus não disse apenas que suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele disse que elas o seguem. Isso significa que ouvir e obedecer andam juntos. Se Deus já falou algo para você, mas você ainda não obedeceu, por que Ele falaria mais? Imagine que um pai diz ao filho, "Filho, arrume seu quarto antes de sair para brincar." Mas o filho ignora e continua fazendo o que quer. Então, no dia seguinte, ele pede dinheiro ao pai para comprar um brinquedo novo. O que esse pai vai dizer? "Filho, primeiro obedeça ao que eu já te pedi." Da mesma forma, Deus quer que sejamos fiéis nas pequenas instruções antes de nos dar revelações maiores. A Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 10, "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Ou seja, se Deus te deu uma orientação, mesmo que pareça simples, obedeça imediatamente. Muitas vezes a próxima direção de Deus só virá depois que você cumprir a última instrução que Ele te deu. Agora me diga, existe algo que Deus já colocou no seu coração e que você ainda não fez? Talvez Ele tenha pedido para você perdoar alguém. Ou talvez Ele tenha falado para você parar de se envolver com algo que não o agrada. Seja o que for, tome hoje uma decisão. Obedeça à voz de Deus. Agora que compartilhamos os 5 segredos bíblicos para ouvir a voz de Deus claramente, quero que você imagine como será sua vida quando começar a aplicá-los. Você acordará pela manhã com uma certeza profunda da presença de Deus. Sua mente não estará mais cheia de dúvidas e inseguranças, porque você saberá distinguir a voz do Senhor no meio do barulho do mundo. Você sentirá paz ao tomar decisões, porque não dependerá mais apenas da sua lógica humana, mas do direcionamento do Espírito Santo. E, acima de tudo, você experimentará um nível de intimidade com Deus que nunca teve antes. E isso é exatamente o que Deus deseja para você. Mas antes de encerrar, precisamos falar sobre algo essencial: os obstáculos que podem tentar te impedir de viver essa transformação. 3. Obstáculos que podem te impedir de ouvir a voz de Deus. Mesmo conhecendo esses 5 segredos, existem algumas barreiras espirituais que podem atrapalhar seu crescimento, e eu quero te alertar sobre elas agora para que você esteja preparado e saiba como vencê-las. 1. Dúvida e incredulidade. Se você não crer que Deus fala, dificilmente conseguirá ouvir a sua voz. A Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. "Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como as ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor." Isso significa que se queremos ouvir Deus,
precisamos confiar que Ele realmente fala conosco. 2. Pecados não confessados. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: As suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Mas a boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Se houver algo que você precisa confessar, faça isso hoje e restaure sua comunhão com o Senhor. 3. Impaciência e ansiedade. Deus fala no tempo certo, mas muitas vezes queremos respostas imediatas e quando não recebemos ficamos ansiosos e tentamos agir por conta própria. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 27, versículo 14: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Se você tem pedido algo a Deus, mas ainda não recebeu uma resposta, não desista. Continue buscando, continue orando, continue ouvindo. E agora vem o momento mais importante deste vídeo. Eu quero fazer uma oração especial por você que deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza. Se você quer essa oração, fique comigo até o final, porque eu creio que o Espírito Santo vai agir poderosamente agora. Agora chegou o momento de selarmos tudo o que aprendemos hoje com uma oração poderosa. Se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, eu quero te convidar a orar comigo agora. Feche os seus olhos, abra o seu coração e repita essa oração com fé. Pai amado, eu venho diante de Ti neste momento com o desejo profundo de Te conhecer mais e ouvir a Tua voz com clareza. Senhor, eu sei que Tu falas, mas muitas vezes a minha mente está tão cheia de preocupações que eu não consigo discernir a Tua voz. Hoje, eu peço que o Senhor remova todo o bloqueio espiritual que tem me impedido de ouvir a Tua direção. Perdoa-me se eu tenho dado mais ouvidos ao mundo do que à Tua palavra. Eu me comprometo a buscar mais a Tua presença, a mergulhar nas Escrituras, a separar tempo para ouvir o Senhor e a obedecer à Tua vontade. Eu declaro que, a partir de hoje, minha vida será marcada por uma comunhão profunda contigo. Espírito Santo, fala comigo. Dá-me um coração sensível para reconhecer quando é o Senhor que está me guiando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama e deseja se revelar a mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, algo poderoso começou a acontecer na sua vida espiritual. Mas lembre-se, ouvir a voz de Deus não é um evento único, é um estilo de vida. Você precisa cultivar essa busca todos os dias. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um desafio. Se você está comprometido a aplicar esses 5 segredos bíblicos para ouvir a voz de Deus claramente, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Escrever essa frase será um ato de fé e compromisso diante de Deus. E também, se esse vídeo falou ao seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Pode ser um amigo, um familiar, ou alguém que está passando por um momento de indecisão e precisa de um direcionamento espiritual. Afinal, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 11, versículo 25: Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, quando você compartilha algo que edifica a vida de alguém, Deus também abençoa a sua vida. Se você ainda não está inscrito no canal Alma Avivada, clique no botão de inscrever-se agora para não perder nenhum conteúdo poderoso como este. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Aqui no canal, nós falamos sobre fé, oração, crescimento espiritual e revelações bíblicas que transformam vidas. Então ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. E antes de sair, confira esses outros vídeos recomendados que estão aparecendo na tela agora. Eu tenho certeza de que um deles vai falar poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.